Olá, pessoal, sejam bem-vindos hoje aqui na nossa formação, em nosso estudo da TPC de Ciência da Natureza. Nós temos hoje como título Roteiro Formativo de Ciência da Natureza. Isso para nós é novo, né? Nós tivemos esse roteiro formativo e dentro do aprofundamento e recuperação para as áreas de linguagens e matemática, e aí nós temos essa novidade aqui de ciência, roteiro para ciências da natureza. Queria estar aqui agradecendo a nossa dirigente Núbia, a nossa diretora de núcleo Roseli, pela orientação, pelo direcionamento e apoio em nossas formações. Bom, gente, eu queria estar conversando com vocês sobre o link que será disponibilizado da lista de presença, lembrando que esse link não refere-se somente à lista de presença, tem algo que é muito importante para nós como formadores. Nós temos um espaço lá que fala sobre, que fala para vocês colocarem as observações e sugestões. E esse é muito importante para que nós venhamos, isso vai nos dar um norte, um direcionamento diante das nossas formações. Nós temos um roteiro de formações vinda da SEDUC, mas nós sempre atrelamos a realidade da escola. Nós só podemos estar atrelando a realidade da escola com o que vocês colocarem para nós. Coloquem lá suas sugestões, coloquem lá as suas questionamentos, para nós estarmos fazendo essa leitura, e eu prometo que vou ler todos com muito carinho, e vamos tentar nivelar isso, para que a gente possa trazer para vocês uma formação próxima daquilo que vocês querem, tá? Que vocês anseiam. Bom, queria deixar aqui para vocês uma reflexão que fala um pouquinho desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, e que fala um pouquinho também dessa nossa área, da área de biologia. Vamos lá? A gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. Algo que a gente não tinha sobre essa natureza. Primeiro, pode não acontecer naturalmente. Isso seja uma transformação naturalmente. Como as massas frutas sobre a forma. Pode ser uma as bases de ensinar,
Ai, gente, só eu que me emociono de ouvir e conseguir fazer esse link com tudo que está acontecendo, né? E é isso, é resiliência, é voltar e recuperar e aprofundar. É para isso que nós estamos hoje aqui, ok? Vamos dar continuidade então, gente. Senão eu fico aqui falando desse texto, dessa reflexão, como já aconteceu em outros momentos. Bom, eu trouxe para vocês também. Hoje eu fiz tudo de coração, tá? Para essa formação eu fiz tudo de coração. Eu trouxe essa indicação literária porque é uma leitura que eu gosto, tá? Romances de época. É um ator que está em alta, Ken Follett. Ele traz um romance de época que fala sobre a liberdade. Aliás, o tema do livro, né, é Um Lugar Chamado Liberdade, onde nós temos aí um garoto que vive a escravidão das minas de carvão e tem um sonho de liberdade, aí ele tem esse encontro com uma garota que também sofre num relacionamento onde ela não se vê mais ali, e aí tem aí um enrolar de uma história muito legal. Eu ainda não terminei, estou lendo, mas até agora eu super indico esse livro para vocês, tá? Então, aí, Um Lugar Chamado Liberdade. Quem gostar, dá uma lida, vai, dá uma buscadinha aí, que, ó, eu super indico esse livro, até porque é uma leitura que eu gosto, uma leitura de época. Se você não gosta de leitura de época, eu não indico. E não gosta de romance, né? Bom, dando continuidade, então, à nossa formação, nossa pauta de hoje, então, nós trouxemos retomar as habilidades essenciais de suporte, conversar um pouquinho, passear pelo roteiro formativo de ciência e natureza, e dentro desse roteiro formativo, trazer lá o eixo formativo, que é a alfabetização científica, e as sequências didática e biologia, como que elas se apresentam dentro desse eixo formativo. Vamos também falar um pouquinho da Olimpíadas Nacional de Ciência, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, e as datas e o cronograma, e como que elas vão acontecer. E tentar aí trazer aí para os nossos alunos participarem, ok? Bom, o nosso objetivo, retomar e fortalecer os conceitos sobre habilidades essenciais e sua importância no contexto atual. Nós já falamos um pouquinho sobre essas habilidades essenciais de suporte em algumas ATPC passadas, mas é um assunto inacabado e que ele não vai acabar, né? É um trabalho que a educação está trazendo de habilidades que isso vai aí pela frente, ano adentro. Vamos refletir também um pouquinho e analisar essa recuperação e aprofundamento de ciência, mas do aprender sempre e do roteiro focando, tá, gente? Focando no roteiro formativo. Porque isso, novamente, eu repito, para a ciência é algo novo, né? Nós vemos os professores de linguagem e de matemática trabalhando sobre esse tema de recuperação e aprofundamento, e aí nós temos ciências da natureza e também ciências humanas trabalhando isso. Talvez, né, o momento agora não seja apropriado, oportuno, talvez vocês possam dizer isso, para trazer esse material dentro de ciência e natureza, mas nós tínhamos que, esse momento tinha que acontecer, né? Eu acho que nós buscamos muito esse reconhecimento de ciência e natureza, também trabalhando a recuperação e aprofundamento, trazendo materiais específicos para a ciência e natureza, como Aprender Sempre, agora a AP, que seria um outro assunto que nós vamos tratar em outro momento. Então, tinha que acontecer, então, já que aconteceu agora, vamos entender, então, como que isso está posto. Vamos falar um pouquinho também dessas metodologias dentro dos eixos formativos na nossa área, ok? Bom, então, já que nós estamos falando dessas habilidades, falamos, então, nós vamos falar desse roteiro formativo, vamos partir para um questionamento. O que nós, professores de ciências, devemos garantir
para esse 2021, para esse ciclo de 2020 e 2021, pensando, gente, nesse cenário pandêmico que nós temos de 2020 e 2021. O que nós, professores de ciência, precisamos garantir aos nossos alunos dentro desse cenário que nós temos hoje? A recuperação da aprendizagem desses alunos. Porque dentro desse processo, desse cenário, desse ciclo, perdeu-se, houve uma lacuna de aprendizagem do nosso aluno. Então, nós precisamos recuperar essa aprendizagem. Mas não só recuperar, como aprofundar e dar continuidade a essa aprendizagem. Então, eu não posso ficar simplesmente parada recuperando a aprendizagem do meu aluno, mas eu preciso aprofundar e dar continuidade a essa aprendizagem desse aluno. Como eu vou fazer isso? Com as habilidades essenciais. Bom, aí vocês falam, bom, Fabiana, nós já temos um currículo de habilidades essenciais. Por que eu preciso, então, por que precisou-se, então, criar uma matriz de habilidades essenciais? Pensando que o nosso currículo, ele traz habilidades essenciais para o ano daquele aluno. E aí nós temos um cenário de 2020, 2021, onde nós temos uma lacuna, onde nós temos um espaço onde os nossos alunos não conseguiu ser trabalhadas essas habilidades do currículo. Mas como fazer agora? Foi aí que se pensou em criar essa matriz de habilidade para definir quais conhecimentos, quais habilidades os nossos alunos deverão aprender em 2020, pensando que 2021, pensando que 2020, ele não teve esse conteúdo. Mas aí eu tenho lá o meu currículo de habilidade. Eu preciso selecionar algumas habilidades para ser trabalhada nesse momento. Aí se pensou em criar essa matriz de habilidade, selecionando habilidades essenciais das habilidades essenciais, digamos assim, né? Então, foram consideradas, para a elaboração dessas habilidades essenciais, habilidades do ano e série corrente, das habilidades do ano corrente, para que o estudante ele possa avançar dentro da sua trajetória educacional, dentro da sua trajetória de aprendizagem. E dentro dessas habilidades essenciais dessa matriz, nós encontramos também habilidades de suporte que nós iremos trabalhar. Então, essas habilidades essenciais que foram selecionadas são habilidades que nós trabalhamos do ano em série corrente, mas também conseguimos trabalhar habilidade de suporte para aquele ano. Então, a matriz de habilidades, ela vai orientar o material didático de recuperação e aprofundamento para ser trabalhado essas habilidades essenciais, né, diante do ciclo 2020-21. Foi criado a partir dessa matriz o Aprender Sempre, e ela vai nortear as avaliações diagnósticas. Tal a importância dessa matriz de habilidades. Então, nós precisamos visitar esse material, nós precisamos beber dessa fonte, nós precisamos nos debruçar dentro desse material e entender um pouco mais como ele foi construído, para que nós possamos, para que a gente possa trabalhar muito mais seguro e suave dentro das nossas aulas. Pensando nisso, como que essa habilidade foi construída? Como que eles selecionaram? Então, nós já sabemos o porquê ela foi selecionada, porque precisou-se de um material para trabalhar um ciclo de 2020 e 2021, um ciclo pandêmico. Dessas habilidades, então foi selecionadas. E como? Agora, a questão é, que critério eles utilizaram para selecionar essas habilidades e não outra?
Aí eu trouxe aqui para nós fazermos uma leitura, um estudo, né? Lá do Aprender Sempre, da terceira série do ensino médio, tem a habilidade lá da sequência didática 1. Comparar os diferentes grupos de vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas e associar suas características morfofuncionais aos diferentes habitats por eles ocupados. Numa outra formação, nós falamos um pouquinho desse percurso de aprendizagem que as habilidades essenciais, elas nos trazem. Então, foi pensando nesse percurso de aprendizagem que foi selecionado algumas habilidades. Então, eu tenho aqui, nessa habilidade, sendo trabalhada nela, a diversidade de vegetais, lá no 7º ano. Eu tenho também, dentro dessa habilidade, trabalhando a morfologia vegetal também lá no 7º ano. Eu acho que eu não... 7º ano. Bom, também lá, aqui, ó, a morfologia vegetal, quando ele fala aqui para mim das aquisições evolutivas associadas às suas características, aqui, identificar e comparar os diferentes processos reprodutivos vegetais e animais em relação ao mecanismo adaptativo e evolutivo. Eu estou trabalhando um outro conteúdo aqui, então eu tenho um outro percurso a seguir dentro dessa habilidade para ser trabalhado com o meu aluno lá naquele ano em série, pensando que é do 3º ano do ensino médio. Eu tenho aqui também discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade do patrimônio nacional e suas relações com as populações e bacias hidrográficas, que nós temos lá no 9º ano, sucessão ecológica, aonde eu encontro aqui, olha, diferentes habitats ocupados por eles. Então, eu tenho outro percurso de aprendizagem que eu também posso apresentar aqui dentro dessa habilidade. Eu tenho outro aqui, identificar os elementos básicos que compõem uma célula, bem como as funções de cada um dos elementos. Eu tenho aqui a fisiologia vegetal, também trabalhada nesse percurso formativo, quando eu falo aqui das características desses grupos. Então, eu trouxe... Então, como eles selecionaram? Eles selecionaram habilidades que apresentam um percurso formativo. Dentro desse percurso formativo, ele recupera habilidades em defasagem, habilidades não trabalhadas, habilidades não alcançadas ou não aprendidas, e também ele dá continuidade, né, na aprendizagem do nosso aluno. Lembrando que, para a 3ª série do ensino médio, é mais uma retomada de conteúdo, mas eu vou fazer esse exercício também lá nas ciências, no ano fundamental. Eu também vou ter esse processo, esse pensamento para se selecionar habilidade no ano em série do fundamental. Bom, se eu trabalho todo essa habilidade, aonde, então, que material nós temos, então, para trabalhar essas habilidades? Até mesmo essa habilidade que nós colocamos aqui. Nós temos o aprender sempre, do estudante, e o aprender sempre do professor. Lembrando que, para o fundamental, o 9º ano. E para o 3º ano, nós temos um aprender sempre do estudante, ele vem por área, biologia, física e química. E o aprender sempre para o professor, ele vem por componente curricular. Então, o aluno vai ter um material um pouco mais grosso, porque ele vai vir por área. E o professor, ele vai ter um material por componente curricular, vai vir biologia, física e química. O aprender sempre, ele traz, então, 3 sequências de atividades e essa sequência de atividades são compostas por 6 aulas por sequência de atividade. Tudo bem?
Gente, antes de nós continuarmos, eu queria aqui retomar com vocês. Nós vamos disponibilizar aí no chat a lista de presença, mas lembrando que não é só a lista de presença, nós temos um campo lá, observação, onde vocês vão colocar suas sugestões, suas dúvidas. Para quê? Para que nós possamos direcionar a nossa formação. Como eu já disse lá no início, mas nós temos professores que estão entrando, as formações, as ATPCs, elas são baseadas, são atreladas ao centro de mídia. Mas, lógico, nós temos a realidade na nossa diretoria, a realidade da nossa escola, e nós queremos também fazer esse casamento. De que forma nós podemos atrelar, fazer esse casamento entre o que é a formação que é disponibilizada como sugestão para as diretorias e a necessidade da nossa diretoria, da nossa escola, através do que vocês colocarem para nós. E eu prometo que vou estar olhando com muito carinho cada uma das informações que vocês, observações e sugestões que vocês forem colocando lá, tá? Nós estamos aqui em gravação, mas eu estou presente aí no chat com vocês na interação, ok? Então, vão colocando lá e a gente vai ver cada uma dos formulários que forem enviados. Bom, nós temos, então, esse material. E como que o professor vê esse material, né? Ele vai lá acessar na EFAP Materiais, e aí ele tem lá volume do aluno, tá? Para o ensino médio. Então, ele tem lá por área, e ele tem lá o volume do professor, que é por componente curricular. Tá? Às vezes a gente entra lá, não sabe muito bem aonde está, como que aquilo vai aparecer para nós. É dessa forma. E aí nós vamos clicar e ele vai baixar no nosso computador o caderno Aprender Sempre. Bom, dando continuidade agora e falando um pouquinho do nosso roteiro formativo, né? E o que é esse roteiro formativo? Perdão, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho mais do que é esse roteiro formativo, né? De que forma nós iremos garantir, né, essa recuperação e aprofundamento através desse roteiro formativo, através dessa orientação. Então, o roteiro formativo, ele vai nos dar caminho e direcionamento, né, para essa recuperação e aprofundamento dos nossos alunos. E esse roteiro formativo também foi construído, esse roteiro formativo que está dentro do Aprender Sempre, ele foi construído, né, alimentando o material Aprender Sempre. Então, eu tenho esse roteiro formativo, que ele não foi construído por si só, né, vamos pegar de qualquer material aleatório. Não, esse roteiro formativo foi construído a partir da sequência de atividades que nós temos no Aprender Sempre. Então, ele veio só dar um norte e trazer mais, como eu posso dizer, explicando mais as atividades, a sequência de atividades que nós encontramos no Aprender Sempre. Então, esse roteiro formativo não é para o aluno, esse roteiro formativo é para nós, professores, é para nós direcionarmos o nosso trabalho com os nossos alunos, entender melhor como que essa sequência de atividade ela vai se apresentar. E aí nós temos esse roteiro formativo, tanto para o 9º ano, como para o 3º ano do ensino médio, tá? Então, dos anos finais, eu tenho roteiro formativo do 9º ano. Para o 3ª série, e para o ensino médio, eu tenho roteiro, e gente, agora engasgou. E para o ensino médio, eu tenho roteiro formativo, biologia, física e química. Lembrando que, para as outras áreas, o roteiro formativo, o Aprender Sempre, ele vem para todo ano e série. Para o ensino de ciência e biologia, ensino de ciência da natureza, ele tem para o fundamental 9º ano e para o ensino médio 3º ano. Ele não tem para todas as áreas. Estamos esperando que isso aconteça, mas
para o começo, e para nós começarmos a caminhar dentro dessa recuperação e aprofundamento, vieram somente essas duas áreas, os finais de ciclo. Bom, então vamos lá. Roteiro formativo. Roteiro formativo, então, ele é um programa da recuperação e aprofundamento. E o que o roteiro formativo, como nós acabamos de falar, ele traz? Ele traz eixos formativos que estão amarrados a temas centrais. E nesses temas centrais são desenvolvidos sequências de atividades. Então, eu tenho o roteiro formativo, que é do programa de recuperação e aprofundamento, e ele traz eixos formativos que são amarrados a alguns temas centrais, que nós vamos verificar daqui a pouco. Esses temas centrais, eles trazem sequências de atividades. E essa sequência de atividades, gente, é por bimestre, tá? Então, eu tenho 3 sequências de atividades no primeiro bimestre, 3 sequências de atividades no segundo, no primeiro não, que nós não tivemos, né? No segundo bimestre, aí virão outra sequência de atividades para o terceiro bimestre. Então, nós estamos trabalhando com sequência de atividades que serão desenvolvidas no segundo bimestre. Bom, entendendo o roteiro, o que é esse roteiro formativo, qual o objetivo dele? Ele vem dar um panorama, uma visão ampla das temáticas e das metodologias da sequência de atividades para o segundo bimestre. Ele vem apresentar as competências que nós iremos mobilizar para construir e reconstruir as nossas formações. Sempre pensando, esse roteiro formativo não é para o aluno, esse roteiro formativo é para nós, professores. Então, é para nossa formação que esse roteiro formativo foi criado, para nós nos encontrarmos no meio dessa sequência de atividade e entender como ela está acontecendo. Ok? Bom, já falamos um pouquinho do roteiro formativo, então vamos entender como que esse eixo formativo ele nos apresenta. O que é esse eixo formativo? Então, eixos formativos, como nós falamos, eles são agrupados a temas centrais do Aprender Sempre. Esses temas, eles vão orientar no planejamento do nosso trabalho. Então, vamos lá. Então, eu tenho um roteiro, eu tenho um eixo, eu tenho um roteiro formativo. Nesse roteiro formativo, eu tenho um eixo, e esse eixo, ele está atrelado a um tema central, ou alguns temas centrais, e esse tema é que vai nortear o meu trabalho. Esse roteiro, ele está articulado não só a esse tema, há outros assuntos também. Ele é um tema que esse eixo formativo que não é fechado, é trazido aquele eixo formativo fechadinho, e aí nós vamos trabalhar daquele jeito, acabou aquilo, acabou. Não, ele é um eixo formativo aberto, ele é um eixo formativo em construção, que ao sair dali, daquele ano em série, o aluno ele tem condições de dar continuidade nesse roteiro formativo, nesse eixo formativo. Qual o eixo formativo que nós estamos falando? O eixo formativo do alfabetização e letramento científico. Então, eles trouxeram o eixo formativo alfabetização e letramento científico, tanto para ser trabalhado nos anos finais, quanto no ensino médio. Tudo bem? Tanto para ser trabalhado nos anos finais, quanto no ensino médio. Nós trabalhamos algum tempo atrás, em informações anteriores, sobre alfabetização e letramento científico. E conceituamos um pouquinho a diferença de um e de outro, quando que um se apresenta, o que é letramento científico. Então, esse eixo, letramento científico vai ser trabalhado em todo o segundo bimestre, dentro de todas as sequências de atividade. Nós vamos ter trabalhando o eixo formativo na sequência de atividade 1, nós vamos trabalhar o eixo formativo na sequência de atividade 2, e nós vamos trabalhar o eixo formativo na sequência de atividade 3.
tanto para o ensino médio quanto para o fundamental. Ok? Vamos entender, então, um pouquinho o que é essa alfabetização científica, o que é esse letramento científico. Como eu disse agora, nós trabalhamos um pouquinho, né? Nós discutimos, nos debruçamos sobre esse conceito de alfabetização científica e letramento científico. E aí eu trago para vocês um questionamento para vocês colocarem aí no chat, pensando aí em todo esse processo, né, de letramento científico, esse eixo que traz, considerando o ensino de ciências, o que se espera com a temática letramento científico? Considerando lá, eu tenho meu ensino de ciência, o que eu espero dessa temática para ser trabalhado com os meus alunos? O letramento científico. Gente, vamos colocando aí no chat. Vou dar aí para vocês 5 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos, para vocês colocarem o que vocês esperam dessa temática letramento científico para ser trabalhado no componente de ciências. Ok?
Bom, gente, voltamos. Lembrando que essa reunião é gravada, mas eu estou no chat com a interação de vocês presencial, ok? E aí? Obrigado pela contribuição, pela interação no chat, gente. É isso aí. Tudo que vocês colocaram. Então, pensar, né, no nosso ensino de ciências, pensar nas nossas estratégias de ciências como alfabetização científica, é pensar nessa perspectiva de afastar o nosso ensino, onde o foco está em métodos, naquela receitinha pronta, né? Quando eu estou lá com os meus alunos de biologia e eu trago para eles extração de DNA de morango. Muitos já fizeram isso, né? Fazia muito isso com os meus alunos, só que eu trazia para os estudantes, meus alunos, já tudo pronto, com uma receitinha de bolo, o que eles tinham que fazer. Eles tinham lá que jogar lá o detergente, eles tinham que colocar o sal, e eles iam descobrindo o porquê de tudo aquilo depois. A ideia do pensar científico, do afastar o método, do afastar essa receitinha de bolo, seria trazer para os meus alunos o questionamento, né? Eu tenho lá a minha célula, que ela é composta por lipídios. Para que eu retire, para que eu faça a extração do DNA, eu preciso romper a membrana plasmática. Né? E como que eu vou romper, o que eu posso utilizar para romper a membrana plasmática, sabendo que ela é composta por lipídios? Lipídios é o quê? Gordura. Então, o que pode fazer com que rompa? E aí espera que eles falem, né? Que eles tragam para a gente, sabão, detergente. E aí vai construindo aquele conhecimento diferente do que nós trazemos para ele, já o detergente que ele pode usar e tudo mais. Então, o pensar científico, né, essa alfabetização científica dentro do ensino dentro do ensino de ciência, é isso, é nós tirarmos o foco do método, da receita e fazer com que o aluno traga essa construção, né, traga a construção do seu aprendizado, ele faça parte desse desenvolvimento. Então, a alfabetização científica é isso, é trazer esses conceitos, trazer esse modo de ver. E aí, trouxemos aqui que muitas coisas do que vocês colocaram aí. A alfabetização científica, ela favorece a discussão das atividades problematizadoras. O aluno, nós vamos trazer a situação para ele e ele vai lá resolver aquela situação problematizadora. Eu tenho aqui uma célula, a membrana plasmática, eu tenho aqui o DNA, eu tenho que está dentro da célula, eu preciso romper aquela membrana, sabendo do que ela é formada, do que ela é constituída, como que eu posso? Então, estou trazendo um problema para o aluno, aonde ele vai trazer para nós a solução. É ressaltar a relação entre as diferentes áreas do nosso cotidiano. Eu estou trazendo para ele coisa do dia a dia dele, o detergente, a alimentação, o morango. E ele está atrelando aquele conhecimento científico ao dia dele lá na sua casa, lá no seu bairro. Possibilitar o diálogo entre os conhecimentos tecnológicos e suas implicações para a sociedade e meio ambiente. Então, é isso o trabalhar a alfabetização científica, é trazer esses conceitos, é trazer essa problemática, é trazer essa forma de apresentar para ele algumas questões, tá? Simples. Aí ao invés de trazer a receita, eu faço com que ele construa a receita dele. Talvez ele não utilize detergente, talvez ele utilize outro tipo para que ele consiga romper a membrana plasmática, liberar o DNA para que a gente possa fazer a extração. Então, toda essa questão da alfabetização científica, ela está em torno disso. Fazer com que o aluno seja autônomo, engajado, consciente, o estudante autônomo com a sua realidade.
atividades problematizadoras, onde a gente traz o problema para ele e ele vai lá resolver. Criar esse diálogo entre a tecnologia e a sociedade e o meio ambiente. Bom, para nós socializarmos, então, a alfabetização científica é alinharmos a alfabetização científica ao trabalho pedagógico e desenvolver nesse trabalho pedagógico as habilidades essenciais de ciência e natureza. E dessa forma, a gente recupera e aprofunda as habilidades de conhecimento e gera condições para que esses estudantes eles sejam lá o que nós falamos, autônomos, engajados, conscientes, que possam transformar a sua realidade. Eu falo, né, a gente acaba puxando o peixe para nossa área, né, que a área da ciência é a área mais fantástica, é onde os professores são mais queridos, porque nós trabalhamos muito com essa prática, trabalhamos muito com fazer, né? O aluno, na área de ciência, ele tem um momento teórico, mas ele precisa desse momento prático atrelado ao momento teórico para fazer sentido. E quando a gente traz esse momento prático para as nossas aulas, é show, né? Eu falo assim que é o ápice do desenvolvimento. E às vezes é coisa simples, é coisa muito simples, a gente não precisa de algo muito elaborante para nós atrelarmos. E aí, dessa forma, a gente consegue tornar esses alunos, né, autônomos, engajados, conscientes. Ok? Bom, nós falamos então do nosso eixo formativo, nós falamos então do nosso eixo formativo, que é a alfabetização científica, nós falamos do nosso roteiro formativo, né, como ele vai acontecer dentro dessa recuperação, aprofundamento, né, e agora nós temos a nossa sequência de atividade atrelada ao nosso eixo formativo, então vamos entender como tudo isso foi colocado e pensado. Então, nós temos aqui, ó, a alfabetização científica, que é um eixo formativo. Só que nós temos a alfabetização científica, então seria o nosso tema central nesse caso aqui. Nós temos outros temas atrelados ao tema central, alfabetização científica. Então, quando eu trabalho a sequência de atividade 1, dentro do eixo alfabetização científica, nesse momento, eu vou estar trabalhando termos, conhecimentos, conceitos científicos fundamentais. É isso que eu vou trabalhar o eixo formativo, alfabetização científica, na sequência de atividade 1, eu vou trabalhar apenas termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Isso no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. Esse é o meu eixo. Para a sequência de atividade 2, o eixo alfabetização científica que eu vou trabalhar vai ser natureza da ciência e seus fatores físicos, seus fatores éticos e políticos para o 9º ano e para a 3ª série do ensino médio. E na sequência de atividade 3, eu vou trabalhar o eixo alfabetização científica, mas ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Ficou claro, gente? Então, eu tenho 3 sequências de atividade e nós vamos aprofundar nessas 3 sequências de atividade um eixo estruturante da alfabetização científica. Dentro dessas 3 sequências de atividades, eu vou trabalhar um eixo estruturante da alfabetização científica, tanto em ciências como no ensino médio, em biologia, física e química. Ok?
Vamos agora ver como isso fica. Então, na terceira série de biologia do ensino médio, na sequência de atividade 1, o meu tema é diversidade de vegetais. Dentro desse tema de diversidade de vegetais, eu vou trabalhar o eixo estruturante de alfabetização científica, termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Na sequência de atividade 2, o meu tema central é reino animal, o meu objeto de conhecimento é reino animal, seus filhos e a taxonomia. E o eixo estruturante que eu irei trabalhar da alfabetização científica é natureza das ciências e seus fatores éticos e políticos. E na sequência de atividade 3, que é aspecto da biologia humana, eu vou trabalhar o eixo estruturante de alfabetização científica, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, é dessa forma que vai me eixo estruturante de alfabetização científica será contemplado. Eu preciso garantir, na sequência de atividade 2, que aquele eixo de alfabetização científica será contemplado, e assim na alfabetização, sequência de atividade 3. E é o mesmo para o 9º ano. Eu tenho agora, na sequência de atividade 1 do 9º ano, radiação e suas implicações na sociedade. O caminho é o mesmo para se trabalhar o eixo estruturante da sequência de atividade 1. Isso para a sequência de atividade 2 do 9º ano, onde é transmissão de características hereditárias. E na sequência de atividade 3, hereditariedade de ideias evolucionistas. Eu preciso garantir o eixo estruturante de alfabetização científica sendo trabalhado nessas sequências de atividade. Alfabetização científica, então, é atrelar a vivência do aluno, trazer situações problemáticas para que o aluno resolva, é não trazer receita pronta, é não trazer aquele método pronto para o aluno. O método é bom? Em alguns momentos, sim, mas para que ele crie essa autonomia, para que o aluno, para que seja despertado no aluno esse senso crítico, é preciso que ele se depare com situações problemáticas para que ele por si só resolva, e assim ele seja participativo na construção da sua aprendizagem. Ok? E aí, pensando, gente, considerando, né, todo esse material que nós temos, aí nós temos o Aprender Sempre, o CAED e o Centro de Mídias, cada um com a sua sequência de material. Então, todo esse material, toda essa ferramenta, todo esse espaço de aprendizagem que nós temos, né, para lançarmos mãos, ele serve para nos apoiar o professor nas suas aulas, apoiar o professor lá com as suas ações frente aos alunos. Eu preciso deixar de fazer alguma coisa? Não, porque eu preciso de ter algo com a realidade do meu aluno. Eu tenho todo esse material, mas nenhum desses materiais tem contato com os meus alunos. Não sabe lá que o Felipe, ele tem dificuldade na hora de escrever, ele troca a palavra C com D. Então, essa aproximação sou eu, professor, é você, professor, que tem. Então, nós precisamos ter, sim, e utilizar, lançar mão, com certeza, de todo esse material. Aprender Sempre, e a sequência de atividade que nós temos lá, a sequência de atividade que nós temos lá no CAED, incentivar, sim, nossos alunos a entrarem, a fazer, realizarem aquelas atividades. Acompanhar, sim, o Centro de Mídias e
seguir, resolver as atividades que é apresentada lá, mas nós temos o compromisso de trazer as nossas ações que são próximas, são reais dos alunos que nós temos em sala de aula. Nós não podemos deixar isso se perder, tá? Nós não podemos deixar de ter o nosso papel. Precisamos desse momento com os nossos alunos. Eles têm, sim, toda essa gama de material, mas essa gama de material, ela veio para nos apoiar nas nossas aulas. Não para não precisarmos de entregar as nossas realidades, as nossas ações, né, as nossas atividades. O João. São elas que vão enxergar a Elisângela. Tudo bem, pessoal? Bom, dando continuidade, né? As ações, até coloquei, né? Um aprender sempre que não veio. Agora, gente, falamos então de todo esse processo, né? Desse roteiro formativo e como ele se apresenta para nós. Agora nós temos aí a Feira das Ciências das Escolas Estaduais São Paulo. Quais áreas podem participar? Ciências da natureza, ciências humanas e matemática. É uma feira estadual. E nossa diretoria nunca participou, mas nós temos sim excelentes alunos e alunos com potencial para dar continuidade, para desenvolver um trabalho. Então, por que não apresentar para os nossos alunos e incentivar? Apresentar e incentivar. E aí, nós temos aí um cronograma para isso. Nós temos a primeira fase, que vai dar de maio até setembro, tá? Essa primeira fase é regional. Os alunos vão produzir, vão desenvolver o projeto, tá? Vão construir os banners nas unidades escolares e a diretoria vai selecionar alguns trabalhos para ir para fora. Então, o primeiro processo é isso: a escola constrói, tá? E a diretoria cria o formulário para poder selecionar alguns desses trabalhos. Na fase 2, que vai de outubro a novembro, é a fase onde nós, diretoria, vamos enviar todo esse material para a SEDUC e lá vai haver uma seleção, uma classificação de acordo com os trabalhos. E a fase 3, de novembro a dezembro, a divulgação dos projetos finalistas. Temos lá a avaliação, temos a cerimônia de premiação, é muito legal. Eu tenho certeza que os nossos alunos eles vão ficar muito empolgados. E imagine, um deles ir lá sendo finalista da Feira de Ciência do Estado de São Paulo, né? Eu acho que é tão importante isso para eles, né? É tão gratificante. Então, vamos oportunizar, vamos incentivar eles a participar. Muitos, às vezes, precisam só de uma palavra, nem de incentivo. Muitos vão precisar do incentivo, de um apoio, né, professor? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, através do comunicado, tem toda a orientação e todo o processo como isso vai acontecer. Mas, teve dúvida? Entre em contato com a gente senta, conversa e destrincha melhor como tudo isso vai acontecer, ok? Temos também a Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC. A inscrição, então, foi enviado aí para vocês, para a escola. Dia 5, a inscrição é do dia 5/4 até dia 2/8, agosto. Nós temos tempo ainda para fazer a inscrição. Então, nós temos uma prova, a primeira fase é uma prova online, tá? E a segunda prova, a segunda fase é a prova online também em setembro. E daí, dia 27 de outubro, nós temos a cerimônia da premiação também. Quais são as áreas que estão participando? As áreas de conhecimento: astronomia, biologia, física, história e química,
tá? Tem que fazer inscrição e o aluno vai participar de uma provinha online. Incentivem. Vamos incentivar os nossos alunos a participarem de tudo, né? As oportunidades estão aí e às vezes só precisam de um negocinho para o aluno estourar. Então, vamos incentivar os nossos alunos, estão todos esses comunicados na escola, procurem lá, se não chegou até vocês, procurem lá o coordenador. Olha, nós vimos lá na TPC que está tendo aí uma Olimpíadas, está tendo uma feira de ciências, né? Gostaria que os alunos participassem, eu tenho 2, 3 alunos que querem participar. Leiam o regulamento, qualquer dúvida, mais uma vez, entre em contato com a gente e nós destrinchamos melhor todo esse cronograma, ok? Bom, pessoal, o nosso recado é esse, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso esse momento de estudo, porque, na realidade, é um estudo, é uma conversa, e saindo daqui, vocês têm que aprofundar mais o conhecimento para trazer novos conceitos para a gente discutir aqui. E, lembrando, a lista de presença. Dentro da lista de presença é muito importante. Lá nós temos um espaço observação, onde você coloca lá a sua sugestão, a sua observação, a sua crítica, né? Porque é através dessas informações que nós vamos estruturando a nossa formação, tá? Então, não deixe de colocar. Prometo que eu vou ler com muito carinho todas as indicações que vocês colocarem lá. Eu acho que é isso. Paramos por hoje. O recado está dado. Boa tarde para vocês, né? Início de tarde aí. E até a próxima TPC, pessoal. Muito obrigado. Até.